Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. 13 de maio de 2023, unidos na fé, nós aqui nos encontramos atentos à palavra do Senhor, e o evangelho que nós temos é tirado de João, capítulo 15, versículos 18 a 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro me odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi e apartei do mundo, o mundo por isso vos odeia. Lembrai-vos daquilo que eu vos disse: o servo não é maior que o Senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora nós entramos numa outra temática nesse discurso de despedida de Jesus, que é o discípulo amado, o ser humano que segue Jesus, e a postura dele diante do mundo e a postura do mundo diante dele. As comunidades de João é um evangelho da maturidade cristã, então é um evangelho de uma profundidade maior, porque houve mais tempo para digerir, para refletir, para rezar, para meditar aquilo que foi vivenciado com Jesus e tem uma percepção mais profunda. Então, esse discurso de Jesus agora trata de uma situação delicada, porque como viver o amor diante da perseguição? Como viver o amor diante da tristeza e da doença? Como viver o amor diante daquilo que não deu certo, diante da ofensa, diante da raiva, diante dos sentimentos ruins? Como vivenciar o amor diante de realidades em que eu não gostaria de estar nelas? Então Jesus deu uma ordem ontem: isso eu vos ordeno, eu vos mando, amai-vos uns aos outros. Não é um pedido, não é uma proposta, mas é uma ordem para quem que resolve seguir Jesus. O amor é a condição mais profunda para se encontrar com o ressuscitado. E a gente sempre lembra que amor não tem nada a ver com essa questão de gostar, de ter simpatia, de sentimentos bons. A mãe ou o pai que ama muito o seu filho passa a noite acordado, sentado ao lado de uma cama no hospital, que é desconfortável, cansativo, desagradável, mas porque ama o seu filho, ama a sua cria, ele faz isso sem reclamar. As mães lá trocam as fraldas dos filhos e limpam os filhos, acorda de madrugada, são situações cansativas, desagradáveis, mas eu nunca ouvi uma mãe dizer que tinha nojo de trocar as fraldas dos seus filhos, que achava nojento o filho quando vomitava ou quando sujava as fraldas. Então nós temos agora esse evangelho bonito que Jesus continua. Se o mundo vos odeia, e aí me explica a grande fúria do mundo, conforme dizia o poeta: se o mundo me odeia, sabeis que primeiro me odiou a mim. O mundo que odeia Jesus é aquele que o colocou na cruz. O mundo que odeia Jesus é aquele que o reprovou, aquele que não quis saber dele. O mundo que odeia Jesus é o mundo que não quis saber do amor, que prefere o poder, a estrutura e a hierarquia do que necessariamente o amor. Por isso nós nos deparamos com isso, Se o mundo vos odeia, não se preocupa, primeiramente odiou a mim. Estamos falando do testamento de Jesus, da orientação de Jesus. E continua: se fosseis do mundo, o mundo gostaria daquilo que lhe pertence. Mas vocês não são desse mundo, Vocês não são desse mundo da injustiça. Vocês não são desse mundo da violência. É aquilo que os filhos de Zebedeu pediram, um através da mãe, outro pessoalmente: queremos ficar um ao lado da sua direita ou na sua esquerda no seu reinado. Queremos algum cargo,
E Jesus disse, não, isso não é cargo meu, isso é responsabilidade do Pai. Quando os outros ficaram com raiva, os 10 souberam do pedido e ficaram com raiva, Jesus teve que chamá-los para uma conversa e disse, olha, o mundo é assim, explora, aproveita, vive na concorrência, na selvageria, vive na exploração, na corrupção. Agora, entre vocês não seja assim, seja diferente. E é a mesma coisa que Jesus vai dizendo agora. Olha, se vocês fossem do mundo, o mundo ficaria feliz com o que vocês vão fazer. Mas vocês não são desse mundo. Vocês não são desse mundo da concorrência, da exploração, da violência, da eliminação de quem ameaça. Por isso, há um ódio aí. E é estranho porque ódio é um sentimento tão ruim, né? É um sentimento tão desgastante. É ruim quando alguém tem ódio da gente e é péssimo quando a gente tem ódio de alguém. Por isso, às vezes, a gente, em uma determinada convivência, quando a gente começa a perceber que essa convivência vai terminar em ódio, é melhor a gente terminar antes de desaparecer da vida do próximo. Porque é muito ruim, por exemplo, depois de muitos anos com uma amizade, uma convivência, passa um pouco, termina e isso se torna ódio, se torna raiva um do outro. Por isso é necessário, às vezes, para preservar pelo menos a delicadeza e a boa educação, a gente se separar antes que se torne ódio, uma convivência. E aí nós nos deparamos novamente. Jesus nos convida a lembrar, lembrai-vos daquilo que eu vos disse. O servo não é maior que o seu senhor. Então cuidado com a arrogância, cuidado com a prepotência, cuidado com a vontade e o desejo de querer ser melhor. Cuidado com a vontade, o desejo, a arrogância de querer ser maior do que Deus, mas nós vamos buscando, lembrando sempre de que nós somos servos de Jesus. E como servos de Jesus, nós não somos maiores do que Ele de modo nenhum. Mas eu tenho a obrigação de seguir Jesus. E ao mesmo tempo, lembrando que Jesus já nos chamou de amigos. Pouco tempo depois, pouco tempo antes, não mais os chamo de servos, mas os chamo de amigos. Mas lembre-se que vocês não são maiores do que Deus. É um grande problema da igreja quando a gente começa a pensar que nós somos maiores do que Deus. Quando o bispo, com todos esses discursos iguais ou igualitários dos bispos, a gente vai vendo que na prática eles se julgam muito deuses e muito importantes. É a vaidade da mitra, né? É a vaidade do pecado da mitra, em que a gente começa a achar que a mitra me dá superioridade diante do mundo. Mas nós não somos maiores do que o Senhor. Depois Jesus continua insistindo, se eles me perseguiram, também perseguirão vocês. Se eles me perseguiram, também perseguirão vocês. Jesus está preparando os discípulos para enfrentar a lógica da perseguição, a lógica e a realidade da perseguição. Do momento em que nós somos reprovados por uma realidade que também não é aprovada por Deus. Que também não é aprovada por Deus. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso eles farão contra vós por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Desconhecem Deus. Quem desconhece Deus, persegue gente boa. Quem desconhece Deus, persegue aquele que é justo. Quem desconhece Deus, persegue aquele que faz o bem. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós e que a gente possa sempre lembrar de que é no amor que a gente encontra força para não se vender ao mundo. E há momentos em que nós, em nome de Deus, nos vendemos ao mundo. Nos vendemos às situações, à estrutura, a realidades que não correspondem àquilo que é a vontade de Deus. Por isso que a gente precisa do amor, para que a gente lute e para que a gente consiga encontrar forças, sentindo-se amados por Deus, amados por aqueles que Deus ama e assim amando aquilo que nós somos, para que a vida siga o seu caminho com paz e esperança. Um abraço e até mais.